Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Me desculpe, mas preciso ser direto, disse o médico, visivelmente contrariado, enquanto analisava os exames de Bianca. Não há erro. A doença já está em estágio inoperável. Sendo muito otimista, você teria, talvez, uns 6 meses de vida. Como assim? Ela empalideceu. É verdade que não estou bem, mas não me sinto à beira da morte. A piora não acontece de uma vez, respondeu o médico, dando de ombros. Por isso, recomendo que resolva o que for necessário. É difícil para a família lidar com essa situação, ainda mais com uma criança pequena. Está dizendo que, de qualquer forma, eu vou morrer? Bianca começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Não há nenhuma chance. Não quero te iludir, suspirou o Dr. Silveira. Poderia sugerir tratamento na Alemanha ou em Israel. Mas, honestamente, eles só vão te dar falsas esperanças e cobrar caro por isso. Milagres não existem, por mais que tentem convencer. Mesmo assim, vamos enviar seus exames para o centro de hematologia, como é o procedimento. Demora um pouco, você entende. Mas, sinceramente, duvido que encontrem algo diferente. Entendi, disse Bianca, em voz baixa. Obrigada. Eu já vou indo. Seu marido está com você? Perguntou o médico. Peça que entre, por favor. Precisamos conversar sobre o hospital e outros assuntos. Cambaleando, Bianca saiu da sala e se deixou cair devagar em um dos bancos do corredor. Com um gesto discreto, indicou para Leôncio entrar. Ele fez uma careta, olhou o relógio e entrou sem pressa, visivelmente incomodado por ter que esperar mais. Enquanto isso, Bianca recostou a cabeça na parede fria. Queria chorar, gritar de medo e desespero. Mas a dor já parecia ter sumido, restava apenas a exaustão. De repente, tudo pareceu cruel demais. Com apenas 35 anos, ter que se preparar para a morte era cedo demais. Lembrou-se da infância no interior, difícil, mas cheia de afeto, e da mudança com os pais para a cidade após o 9º ano. Naquela época, tudo era assustador e incerto. Fez curso técnico de costura e começou a trabalhar em um ateliê. Um dia, uma cliente apareceu com um pedido incomum, roupas para cachorro. Bianca atendeu com capricho, e logo outras pessoas começaram a procurá-la pelo mesmo motivo. 5 anos depois, ela já havia consolidado um negócio de confecção de roupas para pets. 10 costureiras trabalhavam com ela, produzindo não só macacões e roupinhas para pets, mas também faixas pós-operatórias, casinhas e bolsas de transporte confortáveis feitas de tecido. A demanda era alta, mesmo sem que Bianca tivesse intenção de ampliar o negócio, ela preferia reservar mais tempo para a família. Atualmente, dedicava-se à criação de novos modelos, à confecção dos protótipos e à supervisão de toda a produção. Agora, porém, precisava decidir o que fazer com a empresa. Leôncio, seu marido, era sócio de uma rede de oficinas mecânicas e ainda mantinha um emprego fixo em uma distribuidora, onde passava os dias visitando depósitos e acompanhando o transporte das mercadorias. Ele sempre considerou o negócio de roupas para animais uma perda de tempo, embora fosse a renda de Bianca que sustentasse a casa e garantisse o padrão de vida da família havia anos. Confiar a empresa a ele não fazia sentido, e no fundo, ele nem saberia por onde começar. Ao sair do consultório, Leôncio estava com o semblante carregado. Bianca o encarou com esperança, mas ele apenas franziu a testa e fez um gesto para que o acompanhasse. No carro, ele a olhou friamente. Já se divertiu o suficiente com esse papel de mãe? Soltou. Cruel. E agora, o que eu faço com o Vitor? Você que insistiu tanto para adotar essa criança. Me forçou a isso. Eu não podia prever, respondeu Bianca, tentando pegar na mão dele. Pois agora ouve bem, interrompeu Leôncio, seco. Não quero você morrendo em casa. Também não vou te largar num hospital. Amanhã vamos direto ao cartório. Você vai assinar um testamento e uma procuração me dando plenos poderes sobre a empresa. Não quero surpresas. Mas você nem vai cuidar disso, protestou Bianca, confusa. E por que não? A empresa dá dinheiro, retrucou, com indiferença. Posso contratar outro modelista. Ou deixar como está. As costureiras continuam fazendo os mesmos modelos. E eu?
O que vai ser de mim? Ela ainda guardava um fio de esperança. Um milagre, talvez. Ou, ao menos, uma mudança na postura do marido. Se não quiser que o Vitor volte pro orfanato quando você morrer, assina logo isso, finalizou Leôncio. Depois, amanhã mesmo, você vai para casa dos seus pais. No sítio, você não vai precisar de tanto. Quando a situação piorar, manda uma cuidadora. Mas, e o Vitor? Eu queria ser mãe, sussurrou Bianca, com a voz embargada. E ele vai querer ver o quê? Você morrendo? Rebateu Leôncio, exausto. Estou pensando no bem da criança. Eu me importo, tá? E você é uma egoísta, retrucou Leôncio, irritado. O Vitor vai ficar com a minha mãe e não vai acontecer nada. Vou dizer que você viajou para fazer um tratamento. Não tem motivo para drama nem para essas lágrimas todas. Você promete que não vai abandonar nosso filho? Perguntou Bianca, encarando nos olhos com firmeza. Olha aqui, eu sou estéril, você sabe disso. Explodiu Leôncio. Tive uma doença quando era criança. E agora você quer que eu me apegue a esse menino? Essa ideia foi sua. Mas, se fizer tudo como estou pedindo, eu crio o Vitor. Minha mãe vai ajudar. Ela gosta dele como se fosse neto de verdade, não vai abandonar. Tá bom, eu concordo, disse Bianca. Que seja assim. Só te peço uma coisa, garanta um futuro digno pro nosso filho. Assim é que se fala, respondeu ele com um aceno satisfeito. Vamos ao cartório, e depois, comece a arrumar suas coisas. E nada de chorar, tá ouvindo? Não faça escândalo. Explica pro garoto que vai embora por um tempo. Mas por que tem que ser pro sítio dos meus pais? Questionou ela, sentindo-se punida. Parece até que você está me mandando pro exílio. Sabe como é, onde nasceu, ali mesmo serve, deu de ombros Leôncio. O médico falou o preço de um hospital particular. Com aquele valor, dá para contratar um batalhão de cuidadoras. E daqui a uns meses, para você, tanto faz onde vai morar. Bianca se espantou com o cinismo dele, mas não discutiu. Estava exausta. Parecia um robô enquanto assinava os papéis no cartório. Depois, passou no ateliê e avisou às funcionárias que, a partir de agora, seria o marido quem cuidaria de tudo. Em segundos, aquilo que antes era sua paixão passou a não importar mais. Só pensava no destino de seu filho. Depois de resolver toda a papelada, Leôncio ficou até animado. Tentou fazer piada, dizendo que ela podia experimentar umas ervas medicinais lá no interior. Quem sabe melhorava, com sorte. Bianca escutava sem reagir. Precisava guardar suas forças para o momento mais difícil, despedir-se do filho. Naquela noite, ao colocar o pequeno Vitor, de 5 anos, para dormir, ela se lembrou do instante em que o pegou nos braços pela primeira vez, ainda com 6 meses, no orfanato. Sentiu, de imediato, que ele era seu. Mamãe, a gente vai no parquinho amanhã? Perguntou ele, sonolento. Não, meu amor. A mamãe vai precisar viajar para se tratar, suspirou Bianca. Enquanto isso, você vai ficar na casa da vovó. Mas ela vai no parquinho comigo? Insistiu Vitor. Quero testar meu carrinho novo. Claro que vai, assentiu Bianca, beijando a bochecha rosada do filho. A vovó vai com você aonde quiser. Tá bom então, respondeu ele, já com os olhos se fechando. E quando você volta? Logo, meu amor, mentiu Bianca, forçando um sorriso. Você nem vai ter tempo de sentir saudade. Vitor concordou, sério, e fechou os olhos. Bianca ficou sentada ao lado da cama dele até meia-noite, ouvindo sua respiração tranquila. Depois, foi arrumar as malas. Nos últimos tempos, todas as roupas lhe ficavam largas, mas ela não tinha escolha. Pegou apenas o essencial. Ao fechar o zíper da mala, passou a mão pelos cabelos agora curtos. Há pouco tempo, começaram a cair, e ela teve que cortar a trança que cultivava desde os tempos de escola. Seus pais haviam ficado horrorizados ao vê-la de cabelo curto. Desde pequena, diziam que a trança era símbolo de força e orgulho feminino. Mas agora já não havia mais ninguém para repreendê-la. O pai morreu de infarto 3 anos antes, e 6 meses depois, a mãe partiu também. Bianca herdou a antiga casa dos pais, no interior, mas quase nunca ia até lá. As lembranças eram fortes demais,
dolorosas. E agora, era para lá que estava indo, para morrer. Esfregou os olhos, mas não havia mais lágrimas. Apenas um cansaço esmagador, como uma laje de concreto em cima do peito. Deitou-se. Leôncio tinha saído com um sócio para outra região em busca de peças de carro. Disse que voltaria no dia seguinte, por volta do meio-dia, e que ele mesmo buscaria o filho na escolinha para levá-lo à casa da mãe, Dona Angelina. Nesse ponto, Bianca teve sorte. Dona Angelina era uma mulher simples, do interior, e sempre sonhou em ter netos. Quando Vitor entrou na vida da família, ela o amou como se fosse de sangue. Com a nora, o relacionamento era neutro, nunca elogiava, mas também não implicava. Chegou a demonstrar empatia quando os pais de Bianca faleceram, embora jamais tenha conseguido ocupar o lugar da mãe dela. Na manhã seguinte, Bianca levou Vitor à escolinha e depois colocou a bagagem no porta-malas de seu carro pequeno. Teve dificuldade para acomodar tudo, mas conseguiu. Ligou o motor e partiu. Leôncio não apareceu. Ela teve que enviar uma mensagem. Ele nunca atendia ligações enquanto dirigia. Chegou ao vilarejo só ao meio-dia. A casa estava fechada, com as janelas cobertas por tábuas. A vizinha, Dona Maria, arregalou os olhos ao vê-la Maria. Mas o que é isso, Bianca? Você veio mesmo para casa? Vim visitar, respondeu ela, tentando conter as lágrimas que já desciam pelo rosto. Podia ter avisado, disse Maria, surpresa. Na verdade, eu vim para morrer mesmo, confessou Bianca, com a voz embargada. E seu filho? Onde ele está? Perguntou a vizinha, assustada. O Leôncio achou melhor ele não presenciar isso, suspirou Bianca. Foi uma decisão nossa. Não me julgue. Segundo os exames, já estou no estágio final. Mas, e se for um engano? Exclamou Maria. Bianca, você ainda é tão nova. Pode acontecer, murmurou ela, resignada. Por isso vou viver, até quando conseguir. Entra, vai, insistiu Maria, balançando a cabeça. Não fica sozinha. Vai que você passa mal. Bianca apenas concordou, e em silêncio, tirou o cadeado da porta. Abriu as janelas, e ao ver as cortinas antigas, não aguentou, chorou alto, sem tentar disfarçar. Entrou na casa, onde tudo ainda parecia como antes, o cheiro do bolo da mãe, o aroma das ferramentas do pai. Acendeu a luz e olhou ao redor, a sala, o quarto dos pais, esse ela não teve coragem de abrir. Seguiu direto para o antigo quarto de infância, se jogou na cama e chorou até não ter mais forças. Exausta, acabou adormecendo sem nem trancar a porta. Aliás, na vila quase ninguém fazia isso. O lugar era tranquilo, difícil ver um estranho circulando. Muitos nem tinham cachorro. Naquele momento, Bianca não tinha forças nem para levantar. Enquanto isso, Leôncio voltava de viagem com o sócio, Genésio. Cresceram no mesmo bairro, estudaram juntos e fizeram um curso técnico. Ambos bons mecânicos, mas com visões diferentes. Leôncio sempre quis enriquecer. Genésio, por outro lado, era simples e confiava cegamente no amigo. Mal percebia que, ao longo dos anos, Leôncio já tinha tomado conta de 2/3 da sociedade. E agora, o que vai fazer? Perguntou Genésio. Arrumar outra esposa, respondeu Leôncio, sem qualquer peso na consciência. Essa aí vai morrer. Não vou criar aquele moleque sozinho. Minha mãe já tá velha. Já começou a procurar? Estranhou Genésio. Me cadastrei num site de namoro, disse Leôncio, rindo. Aparece cada mulher bonita. Viúvo com filho chama atenção. Mas a Bianca ainda tá viva, disse Genésio, perplexo. Elas não precisam saber disso, deu de ombros Leôncio, ainda rindo. Aliás, antes mesmo eu já dizia que era divorciado. Não é de hoje que pesco por lá. Tô atrás de um peixe dourado. Olha essa aqui, 27 anos. É uma gata, fala sério, mostrou Leôncio, empolgado. É bem melhor que a minha Marina, suspirou Genésio. Depois da gravidez, ela engordou um monte. Me mostra esse site aí também, pediu Genésio, animado. Já cansei de fazer pose de santo. Tranquilo. A gente pode até marcar um encontro duplo. E se a Marina desconfiar, eu te acoberto, riu Leôncio. Depois de descarregarem o carro no auto center principal,
Leôncio seguiu para buscar Vitor na escolinha e levá-lo para a casa da mãe. Bianca já havia separado as roupas e pertences do filho. Ele mentiu para Dona Angelina, dizendo que a esposa tinha ido para uma clínica especializada para se tratar e que crianças não podiam acompanhá-la. A sogra suspirou, mas concordou em cuidar do neto. Leôncio avisou que Vitor ficaria fora da escola durante o verão. Ao deixá-lo com a mãe, Leôncio voltou para casa e começou a esconder qualquer rastro de Bianca. Verificou os cômodos para se certificar de que não havia objetos femininos à vista. Recolheu os shampoos, cremes e cosméticos dela do banheiro e se preparou para curtir a nova vida de solteirão. Ainda mais agora que a bela moça do site de relacionamentos já tinha respondido sua mensagem. Mandou uma mensagem curta para Bianca, informando que o filho estava com a avó e proibindo-a de ligar ou mandar mensagem para a Dona Angelina. De qualquer forma, a conexão de celular no interior era tão instável que ele sempre poderia alegar que ela não conseguiu contato. Na manhã seguinte, Bianca acordou surpreendentemente revigorada. Claro, a fraqueza constante dos últimos meses continuava ali, e os olhos ainda estavam inchados pelo choro da véspera. Mas, pela primeira vez em semanas, dormiu a noite inteira, sem ser atormentada por pensamentos escuros nem pelo medo dos resultados dos exames. Durante muito tempo, foi empurrada de médico em médico até finalmente receber um diagnóstico claro. Ela saiu para o quintal com um balde, disposta a buscar água no poço, quando a vizinha Maria surgiu junto à cerca. Ô Bianca, tava te esperando. Não tira a água do poço, não, viu? Como assim? Estranhou Bianca. E agora, a gente pega onde? Naquela torneira comunitária da esquina, respondeu Maria, dando de ombros. Agora é só de lá. A água do poço só serve para regar planta. Mas o que aconteceu? Bianca ficou perplexa. Lembra do Zeca Barbosa? Aquele colega seu de turma? Pois virou fazendeiro agora. Vive se exibindo. E joga os dejetos da criação direto no rio. A gente já reclamou 1000 vezes, escrevemos para tudo quanto é lugar, mas ninguém resolve nada. Ele acabou com todos os poços da redondeza com aquele esterco de galinha. Fiz exame da água ontem. Disseram que não dá para beber. Esqueci de te avisar antes. Hoje mesmo fiquei com medo de não conseguir te pegar a tempo, disse Maria. Ah, obrigada, Dona Maria, suspirou Bianca. Mas nem sei como vou carregar essa água. Tô sem forças para nada. Leva o carrinho que meu filho fez com as rodas do antigo carrinho de bebê, sorriu a vizinha. Com ele você vai empurrando devagar. Eu mesma uso para levar água pro chuveiro do quintal. E quando chove, coloco um tambor para recolher a água da calha. Muito melhor do que usar essa água poluída. Bianca balançou a cabeça, desapontada. Toda aquela situação a incomodava profundamente. E a sensação de impotência dos moradores diante do fazendeiro só aumentava sua indignação. Ela ainda lembrava bem de Zeca Barbosa, o famoso repetente da turma, sempre metido em encrenca. Mal conseguiu terminar o 8º ano e acabou saindo da escola, sem concluir o ensino. Quando criança, era miúdo, franzino, e ninguém o temia. Só o desprezavam pelas maldades que aprontava. Depois de perguntar onde ficava a torneira pública, Bianca começou a buscar água. Fez 5 viagens para encher tanto o chuveiro improvisado quanto o reservatório que o pai instalou do lado de fora da casa, justamente para não precisar carregar baldes o tempo todo. Lavou o rosto, vestiu uma calça jeans, uma blusa de moletom e deu uma última olhada no celular. Viu a mensagem de Leôncio e sentiu um gosto amargo na boca. Estava claro, ele não se importava nem um pouco com a esposa morrendo. Suspirou e saiu para a rua. O caminho até a fazenda, nos arredores da vila, demorou mais do que de costume. Tão magra e diferente, com cabelo curto, Bianca mal era reconhecida. Todos pareciam querer perguntar o que tinha acontecido com ela. Quase sem forças, Bianca alcançou o portão e deu de cara com um homem baixo e atarracado saindo em direção ao próprio carro. Bianca? É você? Disse ele, em tom sarcástico. Tá magrela desse jeito por quê? Veio morrer por aqui? Exatamente, resmungou ela, sem paciência. Já estava acostumada com esse tipo de comentário. E você, pelo visto, tá se dando bem, né, Barbosa? Não posso reclamar, respondeu ele com um sorriso debochado. Entra aí, te levo em casa. Quero trocar umas palavras com você. Pode ir falando enquanto dirige,
retrucou Bianca, firme. Entra logo, insistiu Barbosa, abrindo a porta do carro. Sozinha, você nem passa da porteira. Se veio me dar sermão por causa da água, já adianto que vai perder tempo. Ah, Barbosa, você não mudou nada mesmo, disse Bianca. Sempre fui direta, lembra? Eu era representante da turma. Pois é, mas o pessoal nunca curtiu quem ficava apontando o dedo pros outros, rebateu ele. Mas jogar lixo na nascente dos outros, isso pode, né? Retrucou ela, firme, se apoiando na cerca. E pra você, qual é o problema? Decide logo, Bianca. Vai ou não vai? Não tenho tempo a perder, resmungou Barbosa, abanando a mão com impaciência. Então quer dizer que você só se importa com você mesmo? O resto que se dane? Ela o encarou, curiosa. Você veio aqui para morrer, então não se mete na vida alheia. Pode acabar se arrependendo, disse ele, num tom sombrio. Sabe qual é a minha vantagem, Barbosa? Respondeu ela com um leve sorriso. Que ninguém mais consegue me intimidar. E para ser sincera, eu nunca tive medo de você. Agora, então, o que eu teria a perder? Tô te avisando na boa, não se mete nos meus assuntos, rosnou ele antes de entrar no carro e sair em disparada. Bianca se afastou da cerca cambaleando e começou a caminhar de volta para casa. Aquele trajeto consumiu suas últimas forças. Quando chegou, caiu na cama sem conseguir sequer se mexer. Enquanto isso, Leôncio trocava mensagens animadamente com a tal beldade do site de relacionamentos. Nicole era empresária, mexia com unhas, cílios, algo assim. Ele nem sabia direito a diferença, mas uma coisa era certa, ela era linda. Provavelmente a mulher mais bonita com quem já tinha conversado. Nicole era fã de motos, mandava emojis nas conversas e reagia às piadas de Leôncio como se fossem as melhores do mundo. Isso fazia inflar ainda mais o ego dele. Se uma mulher daquele nível se interessava por ele, é porque valia alguma coisa. Começou a calcular, o negócio da esposa dava uma boa renda, e para ele sozinho, aquilo daria de sobra. Nem cogitava o filho, já tinha combinado com a mãe que daria uns 20 mil por mês para ajudar com o neto. Para dona Angelina, esse valor parecia uma fortuna. E para ele, mesmo pagando impostos e outras despesas, ainda sobraria uma boa quantia, algumas centenas de milhares por mês. Nada mal. E se somasse o salário de representante comercial e os lucros da rede de oficinas, melhor ainda. O problema era que o negócio das oficinas andava cada vez mais no vermelho, as peças encarecendo, os equipamentos desgastados e os concorrentes mantendo os preços baixos. Em vez de lucro, parecia um buraco sem fundo. Um maquinário quebrava, outra coisa precisava ser trocada. Leôncio soltou um palavrão ao ver a nova mensagem de Genésio pedindo mais dinheiro para comprar peças. Desviou o olhar para o celular e viu um bom dia carinhoso da Nicole. Pensou, nada não. Logo. Leôncio pensava que, assim que enterrasse a esposa, finalmente poderia viver como bem entendesse. Era só esperar mais um pouco. Enquanto isso, faria de tudo para conquistar Nicole, sua nova paquera. Afinal, alguém teria que criar o Vitor, e se algo acontecesse com a mãe dele, Leôncio era ótimo em calcular vantagens. Tinha se casado com Bianca não por amor, mas por enxergar potencial. Aquela moça simples do interior acabou se revelando uma empreendedora bem-sucedida. E isso o incomodava. Ele mesmo nunca teria pensado em ganhar dinheiro com uma coisa tão banal quanto roupas para animais. Mas o negócio de Bianca tinha fila de espera para os pedidos, às vezes com mais de um mês de antecedência. 2 semanas depois, Bianca ainda se sentia fraca, mas um pouco mais fortalecida. Talvez o ar do campo estivesse ajudando, ou o fato de estar de volta à casa dos pais. Ou, talvez, houvesse outro fator, a solidariedade dos vizinhos. Todos na vila se compadeciam de sua situação e faziam questão de lhe oferecer alguma coisa. Maria, todas as manhãs, a fazia tomar uma caneca de leite de cabra. Outras vizinhas apareciam com ovos, queijo caseiro, pão saído do forno. E Bianca, que antes nem conseguia olhar para a comida por causa dos exames e dos hospitais, agora se via obrigada a aceitar aquelas dádivas e a comê-las. Foi criada para nunca desperdiçar alimento. Jogar comida fora, então, era impensável. Sentia muita falta do filho. Algumas vezes,
Não resistia e ligava para a sogra. Mantinha a mentira do tratamento, como Leôncio havia pedido. Dona Angelina não era de muitas palavras ao telefone, dava respostas rápidas e logo desligava. Mas mesmo essas conversas breves bastavam para Bianca passar o resto do dia chorando. Ela ainda tentou falar com Barbosa 2 vezes. Em uma dessas idas à fazenda, ele não estava, mas no lugar dele, encontrou uma garotinha de uns 9 anos, chorando muito, com um gatinho no colo. Por que está chorando assim? Perguntou Bianca, se aproximando. Quem é a senhora? A menina se assustou. Vai embora, se meu pai ver, vai brigar. Quem é seu pai? Quis saber Bianca. Não me diga que é o Barbosa. É sim. Eu sou a Aline, suspirou a menina. Achei esse gatinho, mas ele disse, leva para onde quiser. Até minha mãe fugiu dele. Ele odeia todo mundo, principalmente o povo daqui da vila. Mas o que eu vou fazer com o Frajola? Se eu te der ele, você cuida? Você me dá ele? Perguntou Bianca, pegando o gatinho. E vocês têm outros bichinhos? A senhora tem gatos ou cachorros? Indagou Aline, preocupada. Eles não vão machucar o Frajola, né? A nossa gata até tentou esconder ele, mas os outros meu pai já levou. E hoje ele viu o Frajola e mandou me livrar dele. Pode ficar tranquila. Eu não tenho nem gato nem cachorro, sorriu Bianca. E moro ali perto da Dona Maria. Conhece? Aquela casa verde com janelas brancas, perto da torneira pública. Ah, sei qual é, disse Aline. Então, eu posso ir te visitar? Quero ver o Frajola de vez em quando. Meu pai nem vai saber. Posso passar lá depois da escola? Claro que pode, querida, respondeu Bianca, tocada pela situação da menina. Ela pegou aquele pequeno emaranhado de pelo cinza e branco que miava baixinho, colocou debaixo do moletom, e o gatinho logo se aninhou, ronronando. Bianca pensou, o Vitor ia ficar encantado com um bichinho desses. E seu peito apertou novamente de saudade do filho. Assim começou a amizade entre Bianca e Aline. A menina passou a aparecer quase todos os dias. Brincava com o Frajola, que, alimentado com leite e outras delícias, crescia rápido e forte. E também contava um pouco sobre a própria vida. Sabe, tia Bianca, meu pai é muito ruim, disse ela certa vez, com tristeza nos olhos. Hoje a gente assinou uma petição na escola contra a poluição da água. A professora ajudou a escrever. E eu senti tanta vergonha de ser filha dele. Porque é meu pai que está estragando tudo na vila. Eu entendo, murmurou Bianca, com um nó na garganta. Será que não dá para pedir ajuda pro diretor da escola? Aline suspirou. Mas ele é amigo do meu pai. Às vezes até saem para pescar juntos. E além do mais, eu sou só uma criança. Quem é que vai me escutar? Então deixa que eu falo com ele, afirmou Bianca. Esse assunto é sério demais pra gente fingir que não tá acontecendo. Ah, mas meu pai não liga pra nada disso. Ele nem sabe ouvir ninguém. Minha mãe até fugiu dele, mas ele me tomou na justiça. A senhora tem celular? Eu queria ligar pra ela. Do meu, não posso. Claro que tenho, respondeu Bianca, emocionada, entregando o telefone com os olhos marejados, ao lembrar do próprio filho. No dia seguinte, ela foi até a escola. O diretor a recebeu com visível desânimo. Era um homem de fora, nomeado para o cargo. Detestava a vila, ainda morava na cidade e evitava ao máximo se envolver com os problemas locais. E o que exatamente a senhora quer de mim? Perguntou Mário Antônio, com um olhar cético. O Barbosa está poluindo a água da vila. Todo mundo sabe disso. O senhor Barbosa é um homem respeitado. Não se pode fazer uma acusação dessas sem provas. A água está imprópria para o consumo, e o senhor não se importa. Indignou-se Bianca. Como educador, não se preocupa com as crianças. Eu conheço Barbosa como um homem de bem, retrucou o diretor, abanando a mão. Ele patrocinou a reforma da escola e a construção da quadra de esportes. Cria a filha sozinho, depois que aquela mulher irresponsável fugiu. Ah, é? E onde estão essa reforma e essa quadra? Ironizou Bianca. Estudei aqui há 20 anos e não vi nada mudar desde então. Olha, veja bem, desconversou Mário Antônio, visivelmente incomodado. De qualquer forma, tem uma reunião na cidade,
Não posso ficar entretendo visita. Bianca apenas deu de ombros. Já tinha entendido. O diretor da escola não seria um aliado na luta pela água limpa. Voltou para casa mais uma vez frustrada. Sua vila natal estava condenada sem acesso à água potável. Muitos moradores já tinham vendido suas casas e se mudado. Os possíveis compradores, informados sobre a situação ambiental, evitavam comprar terrenos ali, por medo de contaminação. No dia seguinte, Barbosa apareceu na casa dela. Por sorte, não cruzou com a filha, que tinha acabado de sair, depois de brincar com o Frajola. "E aí? Tá agitando todo mundo agora?" disse ele, semicerrando os olhos. "Cuidado, Bianca. Eu sou homem de calar qualquer um com uma mão só." "Engraçado", rebateu ela, com raiva. "Até agora só ouvi ameaça. Vai tentar me calar por lutar por água limpa? Então ataca logo. Quem sabe você acaba na cadeia e aí tudo muda de verdade. Se você encostar um dedo nela, eu testemunho." Gritou Maria do outro lado da cerca. "Vai ter castigo, sim, seu infeliz." "Um bando de maluca", rosnou Barbosa, saindo furioso do terreno. "E se eu te ver de novo na minha fazenda, arranco suas pernas." Maria deu uma gargalhada zombeteira do outro lado da cerca. Bianca, por sua vez, sentiu mais uma vez aquele cansaço profundo e mortal. Entrou em casa e deitou-se na cama. Frajola subiu no seu peito e começou a ronronar. Ela ficou ali, imóvel, pensando em quantos meses ou dias ainda lhe restavam. A morte ainda era um pensamento assustador demais, então ela se agarrava à vida com tudo o que tinha, mesmo que fosse por meio dessas discussões exaustivas. No fundo, queria deixar algo justo antes de partir. Enquanto isso, na capital, no Instituto de Hematologia, um jovem especialista acabava de receber os resultados mais recentes dos exames de sangue de Bianca. Os resultados eram estranhos. Ivan Azevedo os analisava com atenção, consultando o prontuário eletrônico da paciente. Ele era um especialista promissor, daqueles que revisavam diagnósticos feitos por colegas de todo o país. E o que viu naquele caso o deixou indignado. Ivan pegou o telefone e discou com firmeza, esperando por vários minutos até desistir e desligar. Em seguida, começou a escrever um e-mail. Precisava entrar em contato com o médico responsável pela paciente com urgência. Mas só recebeu resposta 3 dias depois, por telefone, e do outro lado da linha, um médico visivelmente irritado. "Está dizendo que meu diagnóstico está errado?" esbravejou o doutor Silveira. "Eu reconheço sua experiência, doutor. Mas, mesmo assim, passou batido", suspirou Ivan. "A paciente tem uma falha no sistema imunológico que provocou esse quadro. E vocês simplesmente a mandaram para morrer, esperando o momento de indicar cuidados paliativos. E por acaso não é isso?" questionou Silveira, agora num tom mais contido. "Olha, se a Bianca se recuperar, serei o primeiro a comemorar. Mas ela precisa de um tratamento específico, urgente. Posso encaminhar as recomendações e indicar quem procurar", disse Ivan, exausto. "Só que não consigo contato com ela. Já liguei, mas ninguém atende. Tenho 500 pacientes sob minha responsabilidade. Não posso sair correndo atrás de cada um", justificou-se o médico. "Tem algum outro contato? Um parente, talvez?" insistiu Ivan, já percebendo que o colega só queria encobrir sua falha. "Tenho marido, mas ele é meio complicado", resmungou Silveira. "Então me passe o número. Eu mesmo ligo. Somos colegas, devemos ajudar uns aos outros", propôs Ivan. "Tá certo. Vou mandar agora", respondeu, aliviado, Silveira, que não queria, de forma alguma, ter que explicar nada para a paciente ou seu marido. Enquanto isso, Leôncio seguia firme em sua conversa online com Nicole. Ele insistia para que marcassem um encontro presencial. A moça, no entanto, sabia provocar o interesse dele com habilidade, mas sempre evitava o encontro. Isso só fazia crescer o instinto caçador de Leôncio, determinado a conquistá-la a qualquer custo. Ele já se imaginava impressionando Nicole com sua generosidade e com a bela casa, embora evitasse lembrar que tanto dinheiro quanto o imóvel eram, na verdade, fruto do esforço da esposa. O telefonema do médico da capital o pegou completamente desprevenido. Leôncio atendeu com impaciência, sem esperar por aquilo. "Vocês ficaram malucos aí, é isso?" gritou,
fora de si. Então o diagnóstico estava errado? Ela vai morrer ou não? Gritou Leôncio, exaltado. Calma, respondeu pacientemente o Dr. Ivan. Sua esposa pode, sim, viver por muitos anos e com qualidade, se receber o tratamento adequado. Mas mesmo sem isso, o corpo ainda tenta reagir por conta própria. E o que você quer que eu faça agora? Vá lá dar essa boa notícia para ela. Rosnou Leôncio. Ela foi embora para sei lá onde e está incomunicável. Então talvez seja o caso de encontrá-la, sugeriu Ivan. E sinceramente, por que deixaram uma pessoa tão vulnerável sozinha assim? Isso não é da sua conta, doutorzinho, resmungou Leôncio. Deixa que eu resolvo. Desligou o telefone e deu um soco na parede. Aquilo foi um choque. Em vez de aproveitar a vida com a jovem Nicole, teria que continuar vivendo com a esposa, e ainda aturar o filho que nunca quis. Além disso, o negócio lucrativo da mulher começava a escapar de suas mãos. Precisava agir rápido, antes que Bianca descobrisse o erro no diagnóstico. Pegou o celular e ligou. Karina, você comentou que tinha interesse na empresa da Bianca. Pois é, estou disposto a vender. Ué, ela piorou? Perguntou Karina, surpresa. Você sabe que a procuração está comigo, respondeu Leôncio. Então, posso negociar. Tudo bem, disse ela, ainda desconfiada. Mas posso ligar para ela? Melhor não incomodar agora, pediu ele, em tom persuasivo. E quero 5 milhões. O quê? Isso é muito. Não consigo esse valor rápido, murmurou Karina. Então se apresse. Posso esperar algumas semanas, mas, se não fechar, vou vender para outro interessado, ameaçou ele. Desligou e sorriu com malícia. Em seguida, entrou em contato com a operadora de celular e bloqueou o número da esposa. Como a linha estava em seu nome, foi simples. Agora ninguém mais conseguiria falar com Bianca, nem médicos, nem colegas. Leôncio sabia que Karina sempre teve interesse no negócio rentável da esposa. E dificilmente perderia essa chance. Ela até havia proposto comprar parte da empresa antes, mas Bianca recusava. Aquilo era sua criação, seu projeto pessoal. Quem ela realmente considerava como parceira era outra funcionária, a jovem Kátia. Bianca adorava trabalhar com ela, pois tinha ideias inovadoras e a mesma paixão pelo propósito da empresa, embora não se envolvesse com as questões financeiras. Enquanto isso, Dr. Ivan esperou mais alguns dias e ligou novamente para o colega. Dr. Silveira atendeu e informou que a paciente não apareceu para o retorno e que seu número não estava mais em funcionamento. Foi então que Ivan lembrou da conversa com o marido daquela tal Bianca. Sem perder tempo, reuniu todos os documentos numa pasta e seguiu decidido até a sala da chefia. "Posso entrar?" perguntou ele, espiando pela porta. "O que foi agora?" "Entra logo", respondeu o chefe de dentro da sala. "Me envie missão para Campo Belo", exigiu Ivan. "Tem algo errado com os diagnósticos de uma paciente que está morando lá, e quero investigar pessoalmente." "E precisa de tudo isso?" Torceu o nariz Maximiliano. "Não dá para resolver isso daqui mesmo. Se não me enviar, eu peço demissão", afirmou Ivan, firme. "Estou cansado de ficar revendo papelada. Eu sou médico de verdade, pai, não um rato de escritório. E você me mantém por perto há 7 anos, como se eu fosse um estagiário. É porque vão te devorar lá fora. O mundo é cruel, filho", respondeu Maximiliano com cansaço na voz. "Ivanzinho, por que você tem que ser tão idealista? O que você vai fazer lá nesse fim de mundo? Em Campo Belo deram um diagnóstico de morte certa para uma mulher, e agora ninguém sabe onde ela está", resmungou Ivan, já percebendo que quase convenceu o pai. "E o pior, o diagnóstico estava errado. O caso é completamente outro. Então agora você quer bancar o Cavaleiro Salvador?" ironizou o diretor. "Escuta, você é necessário aqui. Nosso departamento é experimental, e bons especialistas estão em falta. Pai, me escuta só uma vez. Eu não sou mais um menino para ficar debaixo da sua asa o tempo todo", disse Ivan, olhando firme nos olhos dele. Eu sei, suspirou Maximiliano. "Mas depois da morte da sua mãe, eu tenho medo de te perder também." Houve um breve silêncio. Então, com um suspiro resignado, Maximiliano pegou a caneta. "Tá bom. Vou assinar sua autorização de viagem."
Mas lá você vai por sua conta. Não conheço ninguém por aquelas bandas. Ivan saiu do gabinete com um leve sorriso. Apesar de ocupar um cargo administrativo, Maximiliano ainda era, antes de tudo, um bom médico, fiel à profissão. Sabia o valor da vida de cada paciente e o peso de um erro médico. Perdeu a esposa justamente por causa de um diagnóstico tardio. Uma hemorragia interna não identificada custou-lhe a vida. Enquanto isso, Bianca descobriu que seu número de telefone havia sido cancelado. Ficou surpresa. Agora estava claro, o marido a havia descartado de vez. Ainda muito frágil e sem condições de enfrentar um ônibus, chamou um táxi para levá-la até uma cidade próxima, não a que costumava viver, mas outra mais acessível. Lá, comprou um novo chip em seu nome. E já que estava na cidade, decidiu passar no escritório de uma organização ambiental. Lá, Bianca teve suas suspeitas confirmadas. Se os despejos de resíduos continuassem, não seria apenas a vila que sofreria, mas todas as comunidades vizinhas. Diante desse apoio inesperado, ela tomou uma atitude que ninguém imaginava. Sacou uma quantia considerável de sua conta bancária, um valor ao qual Leôncio ainda não tinha acesso, e entregou aos especialistas ambientais. Sugeriu que contratassem um bom advogado da capital para mover uma ação contra o fazendeiro. Os técnicos ficaram empolgados com a generosa proposta e entraram em contato imediatamente com um advogado experiente nesse tipo de causa. Ele aceitou o caso, embora só pudesse viajar na semana seguinte. Bianca deixou com ele seu novo número de telefone para manter contato e voltou para a vila. A caminho de casa, descendo do táxi, deu de cara novamente com Barbosa. Ele vinha caminhando com seu velho ar de deboche, claramente seguro de que podia fazer o que bem entendesse. Bianca não se intimidou. Não ria por muito tempo, disse ela. Sua hora vai chegar. Ah, me assustei todo, zombou ele, rindo alto. E o que você vai fazer, hein, coitada? Mal consegue ficar de pé. Eu tô prestes a receber verba do governo como produtor promissor. Os vereadores locais estão do meu lado. Vai ter que construir uma estação de tratamento de esgoto, ou vai perder a fazenda de vez, retrucou Bianca com firmeza. De tanto ouvir ameaça, já nem me abalo mais, caçoou Barbosa. Vamos fazer apostas. Eu dou um mês para você bater as botas. Olha para si, pele e osso. Quem é que liga para sua luta sem sentido? Ainda vamos ver, murmurou Bianca, cerrando os punhos, com os olhos marejados. Eu sou o único que dá emprego por aqui. Ninguém vai peitar abertamente o que eu faço. Ele ainda provocou. Melhor parar com essa palhaçada e pensar em quem vai cuidar de você quando estiver de cama. E aproveita e escolhe logo seu cantinho no cemitério. Cuspiu no chão, bem diante dela, e seguiu seu caminho. Bianca continuou andando, cabeça erguida, mas por dentro refletia sobre a crueldade das pessoas. Lembrou de quando defendia Barbosa na escola, quando ele era alvo de piadas. O menino frágil e isolado havia se transformado num homem arrogante e egoísta, disposto a passar por cima de tudo e todos por ambição. 2 dias depois, o doutor Ivan chegou a Campo Belo. Sua chegada, no entanto, não causou entusiasmo no posto médico local. O que você esperava, doutor Ivan? Disse a médica da unidade, sem rodeios. Nós não temos hematologista por aqui. É o tipo de profissional que só podemos sonhar em ter. Por isso mesmo ocorrem esses erros. Esses enganos não deveriam custar a vida de uma pessoa, afirmou com convicção o jovem doutor Ivan Azevedo. Preparem a documentação, continuou ele. Vou revisar todos os diagnósticos do último ano. O senhor faz ideia do volume disso? Protestou o diretor do posto. Ou está pensando em se mudar para cá? Se for necessário, me mudo, respondeu Ivan, com raiva contida. Por ora, providencie ao menos condições decentes para eu trabalhar. Saiu da sala do diretor enfurecido e seguiu direto para o endereço que constava nos documentos de Bianca. Ao chegar, teve dificuldades para que alguém atendesse. Só depois de insistir bastante é que um homem mal-humorado, ainda com cara de sono, apareceu na varanda. Que é? Tão vendendo alguma coisa? Resmungou o homem. O senhor é Leôncio Amaral, marido da Bianca? Perguntou Ivan, direto. Eu sou médico do Instituto de Hematologia da capital. Liguei para você. Ah, era você, murmurou Leôncio, sem o menor interesse. Sim, sou eu.
E daí? Onde está sua esposa? Insistiu Ivan, olhando firme. Se eu não tiver a localização exata dela, vou registrar uma queixa por abandono de pessoa em situação de risco. Aff. Ela tá viva, sim, respondeu Leôncio, como se estivesse falando de um incômodo qualquer. Tá na casa dos pais, na vila. E o senhor já informou a ela a respeito do erro no diagnóstico? Insistiu Ivan. Ainda não, bocejou Leôncio. Qual a pressa? Já que não tá mais morrendo. O endereço. Agora. Exigiu Ivan. Se não chamo a polícia. Tá bom, respondeu Leôncio, ditando o endereço. Se quiser perder seu tempo indo para aquele fim de mundo, problema seu. Virou as costas e entrou, encerrando a conversa abruptamente. Ivan não perdeu tempo, foi direto à rodoviária, e enquanto esperava, pesquisou como chegar à vila. Ao mesmo tempo, Leôncio ligava para Carina, tentando apressá-la. Sabia que, se Bianca voltasse à cidade, o negócio com a venda da empresa poderia ir por água abaixo, e com isso, perderia também o dinheiro. Ivan chegou à vila ao entardecer. Os ônibus passavam apenas 4 vezes por dia. Quando alcançou a casa, viu Bianca tentando convencer Frajola a descer de uma árvore. O gatinho, teimoso, a olhava com seus olhos verdes e atentos. A senhora é Bianca? Gritou Ivan do outro lado da cerca. Sou hematologista da capital. É mesmo? E o que está fazendo aqui? Perguntou ela, surpresa. Pode entrar, não tem cachorro. Tentando salvar uma vida. Já que mais ninguém parece se importar, respondeu ele, esticando o braço para resgatar o gatinho do galho. Bianca sorriu, agradecida, e Ivan aproveitou para observá-la com mais atenção. A postura, a cor da pele, o brilho nos olhos. Nada nela indicava que estivesse à beira da morte. O diagnóstico estava errado. Na verdade, ela estava viva e com chances reais de continuar assim. Você não está morrendo, disse Ivan com firmeza. E na verdade, pode até se recuperar totalmente. Bianca se sentou na varanda, sentindo as pernas fraquejarem. Mas, meu cabelo está caindo, eu vivo exausta, nem me sinto mais gente. É uma doença autoimune, explicou Ivan com calma. É possível viver com ela e alcançar uma remissão estável. Eu sou especialista em hematologia. Pode confiar. Então, eu vou viver? Bianca ainda não conseguia acreditar. Eu preciso contar isso pro meu marido. Ele já sabe, respondeu Ivan, com um sorriso irônico. Só que, por algum motivo, não teve muita pressa em dividir essa informação com você. E sinceramente, está agindo de forma bem estranha. Meu Deus, a procuração. Preciso cancelar tudo, disse ela, levando as mãos à cabeça. Você tem carro? Perguntou Ivan. Vim de ônibus. Só amanhã de manhã tem outro, respondeu Bianca, balançando a cabeça. Mas sabe de uma coisa? Fica aqui em casa. A casa é grande, e sinceramente, ninguém por aqui vai receber um estranho com facilidade. Está bem, aceitou Ivan. Mas só se tiver um café. Não comi nada o dia inteiro. Claro, eu já vou preparar alguma coisa. Faço uma saladinha, frito umas batatas, disse ela, animada. Bianca percebeu que também estava com fome. A notícia boa lhe deu forças e até abriu o apetite. Estavam jantando perto da janela da cozinha quando alguém bateu à porta. Bianca foi atender, e sem pedir licença, entrou Barbosa, com suas botas cheirando forte a esterco de galinha. E aí, já tá com amante em casa? Seu marido sabe? Zombou ele. Resolveu aproveitar antes do fim. É? Barbosa, o que você quer vindo aqui essa hora da noite? Perguntou ela, o bom humor sumindo de imediato. Vai me processar, é isso? Anda de conluio com os ambientalistas agora? Rosnou ele, sem coragem de ameaçar diretamente. Fica esperta, hein? Aqui nessa vila tudo pode acontecer. Com essas palavras, saiu batendo a porta com força. Bianca ficou parada, perplexa. Teria mesmo conseguido assustar Barbosa? Ou foi só impressão? O restante da noite, Ivan passou explicando quais exames ela teria que fazer e como funcionaria o tratamento. Ele decidirá cuidar pessoalmente do caso e já havia falado com seu pai, que resmungou, mas deu o aval.
Ivan poderia ficar por um tempo em Campo Belo, conduzindo suas investigações e, ao mesmo tempo, acompanhando de perto o tratamento de Bianca. Enquanto isso, na cidade, Leôncio estava agindo rápido. Fechou às pressas a venda da empresa da esposa com Carina, por 5 milhões, com um contrato formalizado. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Agora que Bianca provavelmente sabia do erro no diagnóstico, seu retorno era só uma questão de tempo. Por isso, ter aquela quantia em mãos massageava seu ego, além de abrir portas. E para completar a euforia, Nicole finalmente aceitou marcar um encontro. Leôncio cantarolava de bom humor enquanto se arrumava para o jantar, marcado no restaurante mais caro da cidade. Chegou com um leve atraso. No florista demoraram a montar o buquê. Ao se aproximar da mesa reservada num canto mais reservado do salão, ficou paralisado. Sentada ali estava uma mulher bem vestida, elegante, loira, e ao lado dela, um menino de uns 8 anos se mexia no sofá. Olga, balbuciou ele, incrédulo. Cadê a Nicole? Por que ela não veio? Eu sou a sua Nicole, respondeu a mulher, soltando uma risada. Não gostou? E as fotos? Murmurou ele, desconcertado. Ah, Leôncio, por favor. Tem foto de tudo na internet. Ninguém usa imagem real em perfil de site, debochou ela. Senta aí, querido. Conheça seu filho. Isso é impossível. Eu sou estéril. Já falei isso, retrucou ele com segurança. É mesmo? Porque, na época em que me largou grávida, você não dizia isso, ironizou Olga. Mas olha só, fui atrás e descobri que o seu problema é reversível. E mesmo que fosse difícil, sempre pode acontecer. Os médicos podem errar. Eu não. O Alex é seu filho, com certeza. E na verdade, eram gêmeos, mas um deles morreu ao nascer. E o que você quer agora? Dinheiro? Perguntou ele, com frieza. Então prova que o menino é meu. Ah, Leôncio, você continua o mesmo idiota de sempre, respondeu ela, rindo. Eu sou casada com um dos homens mais ricos da região. Não preciso do seu dinheiro. Meu marido já adotou o Alex legalmente. Então, para que tudo isso? Perguntou ele, confuso. Eu acreditei no encontro, investi tempo, achei que fosse real. Eu só queria ver a sua cara de tacho, respondeu Olga, rindo com gosto. Se quiser chamar de vingança, fique à vontade. Leôncio soltou um suspiro de alívio. Sabe que minha vida também não tá lá essas coisas. Minha mulher tá com uma doença grave, cheio de problemas no trabalho. Eu até pensei em abrir um negócio próprio, separado de tudo isso. Seu marido não pode ajudar com um empréstimo? Perguntou Leôncio, meio sem graça. Tenho uma proposta bem mais interessante, piscou Olga. Se, é claro, você conseguir levantar o dinheiro. Que tipo de proposta? Quis saber ele, curioso. Meu marido está lançando um novo projeto. Dá para investir por meio de mim. Lucro de 500% em um ano. Se você estiver pronto, posso te colocar nisso. Inacreditável, murmurou Leôncio, erguendo a taça de champanhe e bebendo num só gole. Sabe, eu tenho 5 milhões. Perfeito. Com isso, você vira 25. Tiro só a minha comissão, digamos. 10%, sorriu Olga. Quero ter meu próprio dinheiro, algo só meu, fora do que meu marido me dá. Leôncio gostou da ideia. Sempre preferiu agir discretamente, e ali estava Olga, oferecendo um esquema perfeito, muito dinheiro, pouco esforço. Naquela mesma noite, ele transferiu para ela os 5 milhões da venda da empresa de Bianca. Olga prometeu manter contato. Mas, na verdade, nunca teve intenção de ajudá-lo. Seu objetivo era outro, se vingar de quem a abandonou. E agora, sabia exatamente como feri-lo de verdade, tirando dele tudo, dinheiro e negócios. Seu plano incluía fazer Leôncio assinar um empréstimo usando a parte dele no Auto Center como garantia. O homem ganancioso já tinha mordido a isca. Agora ela podia puxar a linha com calma. No dia seguinte, Bianca foi à cidade com o Dr. Ivan. Juntos, foram coletar os exames, comprar os primeiros medicamentos, e depois, passaram no ateliê. Bianca queria saber como andavam as coisas. Mas, ao entrar, deparou-se com Carina dando ordens e gritando com os funcionários.
O que está acontecendo aqui? Perguntou Bianca, surpresa. Por que você está mandando aqui como se fosse dona? Karina empalideceu. Bem, pensei que você estivesse morrendo. O Leôncio me vendeu a empresa ontem. Ele tinha a procuração. Tudo está legalizado. Bianca sentiu as pernas falharem. Como se o chão lhe fosse tirado. Então, você comprou o meu negócio. Mas, por quê? Você nem entende desse ramo. E não preciso entender, retrucou Karina com desdém. A empresa dá lucro. Os funcionários sabem o que fazer. Ah, e que bom que passou aqui, disse, irônica. Aproveita e já leva suas coisinhas. Bianca saiu do ateliê com uma bolsa pesada nas mãos. Seguiu direto para o cartório e anulou a procuração dada ao marido. Depois, foi ao banco e sacou o que restava em suas contas, antes que Leôncio chegasse antes. Fez os cálculos. Aquilo bastaria para 1 ano de tratamento e uma vida simples, ao lado do filho. Depois, voltou para casa. Leôncio tinha acabado de acordar e sonhava com os lucros que receberia. Deitado na cama, sorria sozinho, até ser abruptamente arrancado de sua fantasia. Onde estão os meus 5 milhões? Gritou Bianca, entrando em casa como uma tempestade. A raiva lhe dava forças. Parecia outra mulher. Que dinheiro? Perguntou ele, com cinismo. O que você ganhou vendendo o meu ateliê? Rugiu Bianca. Como você teve coragem? Aquele era o trabalho da minha vida. Ué, mas sua vida tá acabando mesmo, né? Respondeu ele, debochado. E o dinheiro? Já era. Investi. E eu também preciso viver. Com quem você investiu? Bianca tremia de raiva. Fala agora, ou eu vou para a delegacia. Dinheiro não tem mais. E pode ir aonde quiser, disse Leôncio, dando de ombros. Inclusive, já vou entrar com pedido para abrir mão da paternidade. Pode ficar com o menino. Eu não quero saber dele. Eu quero o número dela. Da mulher em quem você investiu, exigiu Bianca. Tá aqui, tudo anotado, disse ele, entregando uma folha com contato de Olga. Sem pensar 2 vezes, Bianca arrancou o papel da mão dele, entrou no carro e foi direto para a casa de Dona Angelina. Assim que a viu, Vitor correu e se jogou em seus braços. Bianca o abraçou forte, sorrindo com os olhos marejados, e o acomodou com carinho na cadeirinha do carro. Então aquele lugar ajudou mesmo, hein? Comentou Dona Angelina. Acho que eu que devia ir para esse lugar também. Ajudou, sim, respondeu Bianca, sorrindo. Mas a senhora pode ficar tranquila. Não vai precisar. No caminho de volta, ela parou para comprar mantimentos. Pouco depois de chegar, Ivan apareceu com um pedido inesperado. Bianca, será que você me alugaria um quarto por um tempo? Ué, o senhor resolveu ficar por aqui? Perguntou ela, surpresa. Vai trocar a capital pelo interior? Pelo menos por enquanto, disse Ivan, dando de ombros. Alguém precisa acompanhar seu tratamento direito. E o hospital local nem hematologista tem. Cansei de revisar erros dos outros. Meu pai vai surtar, mas espero que entenda. Seu pai também é médico. É. E, por acaso, é meu chefe, respondeu Ivan, sorrindo. Venho de uma família inteira de médicos. Aliás, os seus resultados saem amanhã, e já vamos começar o tratamento. Que ótimo! Exclamou Bianca. Já comprei tudo que você mandou. Vou preparar o jantar, e você pode ficar no mesmo quarto da outra noite. Obrigado. Ivan então olhou para o menino brincando com Frajola. Esse é seu filho? Sim. Consegui trazê-lo de volta, respondeu ela, orgulhosa. E chega de marido também. Vou dar entrada no divórcio amanhã. Então, fique tranquilo, você não vai me comprometer em nada. E amanhã tem mais, o advogado vai comigo ao fórum. Vou dar entrada nos papéis, completou ela. No dia seguinte, Ivan ligou para ela já da cidade, depois de revisar as dosagens do tratamento. Bianca aceitava tudo com serenidade. O tratamento, mesmo que longo, parecia fácil de encarar, afinal, seu filho estava com ela. Nem mesmo a perda do negócio a entristecia tanto agora. Ainda assim, decidiu ligar para o número que Leôncio havia lhe passado. Alô? Atendeu uma voz feminina, fria. Aqui é a Bianca,
esposa do Leôncio. Ele disse que entregou o dinheiro da venda do meu ateliê para você. Que estava morrendo, né? Respondeu a mulher com ironia. Olha, vou ser direta. Esse dinheiro não vai voltar. Considero minha compensação por anos jogados fora e por um filho que ele abandonou. Mas posso te dizer uma coisa, esses 5 milhões são só o começo. Eu não vou parar até deixar o Leôncio na miséria. Interessante, murmurou Bianca. Para ser honesta, tô achando sua ideia bem boa. Me agrada. Aliás, seu filho é adotado, não é? Perguntou Olga. Que tal eu ir aí conversar pessoalmente? Bianca topou, e no dia seguinte já recebia a antiga amante do marido e o filho dela em sua casa. Léo, o menino, se deu bem logo de cara com Vitor. Passaram o dia brincando juntos, enquanto as mães conversavam como se fossem conhecidas de longa data. Me desculpa, mas eu realmente não posso devolver o dinheiro, disse Olga. Coloquei na conta do meu filho, que é menor de idade. Fiz isso justamente para garantir o futuro dele. O valor está bloqueado para qualquer uso que não seja em benefício direto dele, e não posso mais movimentar. Tá tudo bem, assentiu Bianca. Isso é o de menos. Sabe, quando eu fiquei doente, percebi que não precisava mais ter medo. Dinheiro a gente corre atrás quando tem saúde. E essa sua vingança contra o Leôncio, na verdade, até me ajudou. Agora ele vai estar tão enrolado que nem vai ter forças para dificultar meu divórcio. Vou pegar minha parte da casa e vender. Vai dar para mim e para o meu filho viverem tranquilos. E ainda começo um novo negócio. Na semana seguinte, uma nova notícia chegou. A fiscalização estadual havia interditado a fazenda de Barbosa. Os animais foram recolhidos e a atividade da empresa, encerrada por completo. O advogado contratado por Bianca havia trabalhado com excelência. Barbosa, furioso, corria pela vila de Campo Belo sob o deboche dos vizinhos. Ainda tentou intimidar Bianca mais uma vez, mas Ivão expulsou do alpendre, diante de uma plateia de moradores que correram para assistir à cena. Mais tarde, já à noite, Aline ligou para a casa de Bianca, em prantos. Meu pai tá bêbado. Ele falou que vai me matar. Me ajuda. Chorava a menina. Vou ligar agora mesmo para a polícia, disse Bianca, com calma. Em seguida, chamou o policial local e também a mãe da garota, que chegou em menos de 1 hora, morava na vila vizinha. Barbosa foi detido e levado pela polícia. A mãe de Aline agradeceu a Bianca entre lágrimas por tudo que ela havia feito por sua filha. Tinha certeza de que, com um novo julgamento, conseguiria a guarda definitiva da menina. Bianca se ofereceu para pagar o advogado, e a mulher aceitou com gratidão. 1 ano depois, Bianca se olhava no espelho enquanto ajeitava o penteado. Seus cabelos finalmente haviam crescido de novo, e a doença estava completamente curada. O tratamento funcionou tão bem que não havia mais risco de recaída. Ela observou com olhar crítico o vestido branco, como manda a tradição. Caía perfeitamente. E aí, pronta? Perguntou Maria, entrando no quarto. Se demorar muito, o noivo vai se cansar de esperar. E seu futuro sogro já ligou perguntando se vamos sair ou não. Acho que agora sim, respondeu Bianca, sorrindo. E o meu filho, Vitor? Tá com a avó Angelita. Ela preferiu ficar com ele e com as outras crianças. Disse que era melhor do que ficar carregando o menino pra lá e pra cá. Vão ajudar a arrumar a mesa da festa, explicou Maria. E só falta um detalhe, completou, tirando uma caixinha do bolso. Presente meu. Ela entregou os brincos e ajudou a amiga a colocá-los. Depois, a olhou dos pés à cabeça e sorriu, satisfeita. Agora sim. Está perfeita. As duas entraram no carro elegante e seguiram rumo ao cartório. Como manda a tradição, os noivos haviam passado a noite anterior separados, por insistência da avó Angelita, que fez questão de que tudo fosse feito corretamente desta vez. Durante o trajeto, Bianca refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. Leôncio, mesmo antes do divórcio sair, já tinha perdido tudo. Assinou a renúncia da guarda de Vitor sem discutir. Ficou sem dinheiro, sem empresa, sem reputação. Sumiu sem alarde, calado, sem o antigo cinismo. Olga, afinal, sabia se vingar com elegância. Barbosa também teve o que merecia. Perdeu a fazenda,
a filha e ainda precisou pagar uma multa altíssima. Vendeu tudo para cobrir as dívidas. Aos poucos, a água do rio e dos poços da vila começava a se recuperar. Quanto ao ateliê, os clientes de Bianca nunca a abandonaram. Bastou anunciar seu retorno para o negócio de Carina esvaziar. Hoje, Bianca mantinha seu próprio ateliê em Campo Belo, empregava moradores da vila e vivia plenamente feliz. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.